nós iniciamos na aula passada, vimos uma boa parte a respeito do objeto da ação civil pública, né? Depois passamos a ver a questão do sujeito, principalmente a questão da legitimidade ativa, apenas para enfocar, porque o tema já tinha sido falado, apenas para enfocar o aspecto da natureza da associação definida aí no artigo 5º, inciso 5 da Lei da Ação Civil Pública, comparando-se com aquela associação lá do artigo 82, inciso 4 do Código do Consumidor, e com a associação do artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal, para que as coisas fiquem bem claras, bem entendidas e compreendidas, selecionando-se e, acima de tudo, se colocando o posicionamento a respeito da leitura de cada um desses dispositivos. Trabalhamos, acredito que o máximo possível, a respeito desse tema, mostrando que essa associação que tem aí no artigo 5º, inciso 5º, ela é uma associação na defesa de direitos difusos, né? Enquanto a associação lá do artigo 82, inciso 4, ela pode ser de direitos difusos, pode ser da defesa dos interesses de seus associados, como é o caso da associação na defesa dos direitos de seus associados, previsto no artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal. E por isso é que é possível se ter também associação na defesa dos interesses de seus associados, no caso da ação civil pública, mesmo não tendo expressamente essa associação na lei. Por quê? Porque a lei veio antes da Constituição, né? E a lei foi criada originariamente somente para a defesa de direitos difusos, então não poderia ter uma legitimidade de associação. Então, a legitimidade da associação entrou da associação da defesa de direitos de seus associados, num primeiro momento, por força do artigo 5º, inciso 21 da Constituição, mas isso em 88, quando foi em 90, veio o Código do Consumidor, que deu uma extensão maior, e aí, por força do artigo 21, como nós vimos aqui, logicamente, tudo aquilo que é aplicado no Código do Consumidor pode ser aplicado na ação civil, desde que não seja incompatível, desde que não seja que não tenha disciplinamento próprio e assim por diante. Então, dada essa sistematização, harmonização aí das normas, né? Vamos ver aqui, terminar esse artigo 5º, que ele trata sempre de sujeitos do processo, para a gente continuar aqui com essa ideia de sujeito do processo. No parágrafo 1º, diz que o Ministério Público, se não intervir no processo, então vier aqui no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Nós vimos isso no Código do Consumidor e aqui também existe com relação à ação civil pública, que o Ministério Público é um dos legitimados, mas tem outros legitimados. Quando outros legitimados atuam, ele participa como fiscal da lei, não é? No parágrafo 2º desse artigo 5º, diz que fica facultado ao poder público e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo, né? Poder público e associações, habilitar-se como litisconsorte em qualquer das partes, ou seja, a possibilidade de litisconsorte entre qualquer entidade do poder público que estão nos incisos 2, ao poder público aqui tem não só as entidades do inciso 2, 3, mas também da Defensoria Pública, que é poder público, né? 3 incisos aí que faculta a associação ser o quê? Exatamente formar litisconsorte com um desses entes públicos, certo? No parágrafo 3º, em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Interessante esse parágrafo 3º, é o seguinte. Ele fala, em caso de desistência infundada, essa expressão desistência aqui, ela não está no sentido técnico processual. Essa expressão desistência, certo? É mais no sentido, é como se fosse praticamente aqui como
um sinônimo de abandono da causa. Essa expressão desistência aí desistir sem manifestação, deixar de atuar no processo, certo? É uma espécie de abandono da causa. Esse abandono dá-se, às vezes, de forma expressa, dizendo que a associação não tem mais interesse em continuar com o processo, por circunstâncias alheias à vontade da justiça. Mas tem um detalhe: essas ações não é desistência aí, porque não se pode desistir dessas ações. Quando eu digo ações, as ações que nós já vamos trabalhar aqui em termos de ações coletivas. As ações coletivas não têm desistência. Por quê? Porque se trata de direito indisponível, não há, uma vez ajuizada, ela tem que seguir. Nós vamos ver tudo isso mostrando exatamente essas situações. Ação civil pública, ação popular, mandado de segurança coletiva, ação de improbidade administrativa e as outras tantas, do controle de constitucionalidade, e vai por aí afora. Todas, não existe desistência. Por isso que aí diz o seguinte: se a associação abandonar, se desinteressar, não tiver mais realizando diligência, não ter interesse em continuar a causa, essa desistência é no sentido de interesse de continuar. Então, ela será substituída no processo, substituída no sentido de também de suceder, né? Será sucedida no processo, não no sentido de substituição processual também da expressão técnica da palavra, como nós já estudamos, né? Mas no sentido de sucessão. Então, será sucedida por um dos legitimados. E o Ministério Público tem o dever de atuar. Olha aí, esse aspecto é interessante. Fica facultado, em caso de desistência fundada ou abandono da ação por associação, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa, certo? Então, qualquer dos outros legitimados poderá assumir essa titularidade ativa da ação. Bom, aí no parágrafo 4º diz que o pré-requisito da pré-constituição poderá ser dispensado. Isso nós já falamos na questão da associação lá do Código do Consumidor, é a mesma coisa aqui, tanto é que foi transposto pelo próprio Código do Consumidor esse parágrafo, né? Poderá o juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou caracteres do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido, dispensar a questão da pré-constituição. A questão da pré-constituição é essa pelo menos há um ano, né? Então, eu expliquei também já esse assunto lá, que a mesma coisa repete-se aqui, não é? No parágrafo 5º desse artigo 5º, admite também litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados, na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Esse parágrafo eu acho muito interessante, rico, e tenho ele como válido dentro do sistema, como eficaz, etc. Mas parcela da doutrina não aceita e a jurisprudência não aceita. Isso é interessante. Até hoje não declararam a inconstitucionalidade, mas não se aplica. A realidade é essa. Uma coisa absurda. Os argumentos que utilizam para não se aplicar são argumentos que não diz respeito a questão nenhuma relativa a problema de legitimidade. Quando se indica alguém como possível de se formar litisconsórcio com o outro, nós estamos lidando com um assunto legitimidade. Se um tem legitimidade e o outro pode ser litisconsórcio, ele também tem legitimidade e igualdade de condições. Essa é uma primeira questão, que não é analisada na jurisprudência que nega isso. A jurisprudência nega por uma questão administrativa, estrutural dos Ministérios Públicos. Diz que o Ministério Público Estadual foi criado para atuar na Justiça Estadual, o Ministério Público Federal na Justiça Federal. Meu Deus do céu, o Ministério Público trabalha na Justiça Trabalho, não. Eu vejo isso. A criação dos Ministérios Públicos em cada um dessas justiças é salutar, não descarta a hipótese. Mas acontece o seguinte: não se deve confundir essa questão de distribuição de tarefas, que inclusive não é nem problema de competência, é problema de Ministério Público não tem competência, atribuições, é problema de atribuições. Isso é uma questão de atribuições que eles têm dentro de cada uma dessas justiças. Ótimo, perfeito. Agora, se a ele é dado por força de lei uma determinada legitimidade fora daquela justiça, de uma determinada ação que em determinado, não digo nem fora daquela justiça,
dá legitimidade a ele em uma determinada ação, que numa determinada circunstância, às vezes, não é ajuizado, não pode ser ajuizado na justiça estadual, tem que ser na justiça federal, ou vice-versa, na justiça estadual e não na justiça federal. Aí o Ministério Público não poder atuar em litisconsorte é uma coisa assim, é uma excrescência para mim. Então, primeiro, confundem regras de litisconsorte ou de legitimidade com regras de estrutura. Segundo, não fazem distinção diante dessa posição no que diz respeito ao significado e extensão ou compreensão do que é uma legitimidade. Essa que é a realidade. E se baseia em argumentos, para mim, muito pobres, que o fato de ter um Ministério Público na justiça tal não é razoável que se aceite outro Ministério Público atuar. E aí esquece uma coisa que está na Constituição. Olha a história da leitura dos dispositivos legais sem se olhar o sistema e a ordem jurídica, principalmente normas de hierarquia superior. A Constituição, principalmente em matéria de direitos coletivos, se você olhar do artigo 20, 22 até o artigo 30 por ali, existe uma série de competências que são chamadas competências concorrentes, outras é competência comum. Concorrente entre quem? Entre União e Estado, entre União e Estado e município, e assim por diante. Tanto esse assunto de competência concorrente é muito mal compreendido. Por isso que houve muita discussão sobre essa questão de competência concorrente, agora nesse período da pandemia. O ano passado foi o ano da competência concorrente, né? Esse ano foi o ano das lamentações da competência concorrente. Pronto. O ano passado foi para definir, esse ano para lamentar. Então, não se entende, não se compreende bem. É um instituto que não é. As explicações são ali muito simplórias, sempre pelos doutrinadores, na parte desses comentários à Constituição, que se trata de situação em que deve atuar conjuntamente, União, Estado e município, aí fica por isso, cada um tem um grau de responsabilidade, aí uns dizem que é uma responsabilidade subsidiária de um e de outro, aí outro diz que é uma responsabilidade solidária, aí vem essa confusão toda. Aí, em razão de tudo isso, é muito difícil, realmente, o tema não é fácil de ser enfrentado. Mas aqui, na realidade, o que eu trago a esse tema é para dizer que, num caso em que haja uma matéria que diz respeito à competência concorrente, é altamente salutar que os ministérios públicos atuem em litisconsorte. Por exemplo, em matéria de meio ambiente, em matéria de direito do consumidor, de natureza difusa, coletivo estrito sensu, esses direitos sempre difusos e de competência concorrente, eles são típicos direitos que devem os Ministérios Públicos atuar exatamente de forma concorrente, de forma litisconsorcial, para poder facilitar exatamente sobre cada órgão e cada um defender sua posição, cada um defender sua responsabilidade, seu grau de solidariedade ou subsidiariedade, etc., e assim por diante. Eu acho o dispositivo altamente salutar. O mais interessante dessa matéria é o seguinte, é que não se declara a inconstitucionalidade do dispositivo, e só que, por esses motivos, deixa de se aplicar e de se aceitar esse litisconsorte. E aí, mas o legislador não dá o menor cabimento. Ele, com o Estatuto do Idoso, ele trouxe a mesma matéria, dizendo que também o Ministério Público, isso já foi no Estatuto do Idoso, 2002, 2003, por ali assim, e ele diz do mesmo, ele traz um dispositivo dentro, dizendo que é possível litisconsorte entre o Ministério Público Estadual e Federal, como se nada existisse a respeito da matéria no Brasil em sentido contrário, certo? Bom, isso é mais uma polêmica que existe aí a respeito de matéria de competência, de legitimidade, atribuições de ministérios públicos. Vejam como é um assunto sempre rico, essa questão de atuação do Ministério Público nos diversos processos, né? Aí depois aí é o parágrafo 5º, né?
vem o parágrafo 6º desse artigo. Esse parágrafo 6º do artigo é muito interessante porque ele cuida, aqui ele cuida de um assunto que é um tema autônomo dentro do processo da ação civil pública. Que tema autônomo é esse? É o chamado é o chamado TAC, ou TAC, né? Termo de Ajustamento de Conduta. Diz esse parágrafo 6 que esse termo de ajustamento de conduta, vocês veem, ele veio aí, esse parágrafo foi renumerado pela Lei 8.078, mas ele existe ele existe na origem da ação civil pública, certo? E o termo de ajustamento de conduta diz o dispositivo: os órgãos públicos legitimados poderão, olha, os órgãos públicos. Então, órgãos públicos aí, órgãos públicos, nós temos aí quem? Nós temos como legitimados o Ministério Público, certo? Outro órgão público, nós temos a Defensoria Pública hoje, certo? Esses são órgãos públicos. O restante dos legitimados do artigo 5º, minha gente, não são não são aqui do artigo 5º, não são a União, os Estados, Distrito Federal e Município, não são o Ministério Público, a Defensoria Pública é órgão público, certo? Mas a União, os Estados, Distrito Federal, os municípios, suas autarquias, empresas públicas, fundações, sociedade da economia mista, esses não são órgãos, são entidades, são entes públicos, não vamos confundir as coisas, certo? Então, é interessante esse aspecto para verificar o alcance que tem a compreensão desse dispositivo, tá certo? Desse parágrafo 6º. Então, a afirmação de um TAC, do termo de ajustamento de conduta, primeiro, é possível. Segundo, através de quem? Dos órgãos legitimados na ação civil pública. Até hoje está assim. Não é? Agora, o que é o termo de ajustamento de conduta? Esse aqui é um grande dilema. O assunto foi tratado aqui de forma muito acanhada, num parágrafo da Lei da Ação Civil Pública, né? Você veja como é interessante. E o legislador, ao tratar assim a matéria, na realidade, terminou por minimizar. Eu acho que o legislador achava que esse assunto talvez não fosse nem ter maior aceitação, repercussão, mas ele terminou sendo um tema muito importante dentro do sistema do processo coletivo, dos direitos coletivos como um todo. E um instrumento muito relevante para o próprio Ministério Público e para as administrações públicas. Veja como é interessante. E criado aí num parágrafozinho do artigo 5º, uma coisa assim bem escondida, sem maiores expressividade, nos projetos de mudança da ação civil pública, da lei, nossa, ele tem, agora vem um capítulo, vem vários artigos disciplinando. Por quê? Porque no decorrer do tempo ele foi enriquecido. Aí foi o quê? Estudar a sua natureza jurídica, o seu procedimento, os efeitos, quer dizer, vários temas fez surgir por força desse parágrafo 6º. E na própria universidade, os alunos gostam sempre de trabalhar esse tema nos TCCs, né? No TCC, trabalhar o TAC nos TCC. Então, nós temos muitos trabalhos escritos aí na universidade sobre esse tema, né? E o que é que nós temos aí? Nós temos uma espécie de termo de ajustamento de conduta como sendo um termo de acordo, de convenção entre as partes, né? Mais ou menos isso. Com um detalhe: aqui não pode haver muita transação. Transação aí significa que deve se transigir e ambas as partes
ceder a algo. Só que o transigir aí é muito relativo. Não se transige o direito material em si. O que se transige é a forma de cumprimento da obrigação, seja ela de pagar, seja ela de fazer, tá certo? O transigir aí está mais na forma de cumprimento da obrigação e não no fundamento da natureza da obrigação em si, certo? Essa é sempre imodificável. Por isso que aí a implantação de um determinado providência de políticas públicas ou de determinada exigência que é feita pela lei, a administração não cumpre, aí chega o Ministério Público, olha, você ou vai fazer isso, ou vou ajuizar uma ação civil pública, a justiça obrigar, então termina se fazendo um termo de ajustamento de conduta para determinadas providências que tem que fazer. Ou tem questão do servidor público que faz tempo que não recebe o dinheiro, vamos negociar, vamos pagar, não vai pagar tudo de uma vez, isso atrasado, vamos pagar aqui em parcelas, e assim por diante. As mais variadas formas se negocia a maneira como vai ser cumprida a obrigação. Tá certo? Então, eu queria deixar aqui essa ideia. A legislação nova que vier a ser editada e o que se fala hoje em ação em matéria de ajustamento de conduta é muito rico e é um tema muito interessante. Agora, firmado o termo de ajustamento de conduta, se for extrajudicial, ele tem força de título executivo extrajudicial, certo? Se não houver o cumprimento, o Ministério Público, o Defensor Público, qualquer um dos legitimados pode entrar com um cumprimento de sentença se por acaso o ajustamento de conduta for homologado pelo juiz. Se for realizado dentro de uma ação de civil público, por exemplo, aí ele pode ser transformado, aí ele se transforma em título executivo judicial, será cumprimento da decisão. Entre as partes, será cumprimento do título executivo judicial. Agora, se for extrajudicial, será objeto de execução, de acordo com o processo de execução do Código de Processo Civil. Tá certo? Que vai lá dos artigos 720 e tanto, 30 e tanto, do Código em diante. Então, nós temos aí exatamente as situações em que muitos elementos podem ser extraídos para se compreender e entender esse parágrafo 6º do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Né? Muito interessante esse parágrafo, porque ele dá uma ideia de um instituto que hoje é bastante rico, bastante empregado na prática e, consequentemente, muito discutido, muito falado, muito útil. Tudo isso é possível se enxergar aqui desse artigo 5º. Bom, eu terminei aí esse artigo 5º para trabalhar o máximo possível aí com a questão da legitimidade que a gente tinha iniciado aqui com o artigo 5º, e trabalhei esse tema dos parágrafos do artigo 5º, para completar um raciocínio que a gente estava desenvolvendo na aula passada, que era a questão do artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública, a extensão que daria o sentido e melhor compreensão a esse dispositivo no que tange à ação civil pública com o título 3 do Código do Consumidor. Né? E aí falei do objeto e também mostrei a questão do artigo 5º da legitimidade para poder falar no que tange a questão da associação. Certo? Mas vou voltar aqui ao artigo 1º ainda, né? O artigo 1º que cuida do objeto da ação civil pública, em seu parágrafo único, porque nós vimos toda a extensão que é dada ao objeto da ação civil pública no decorrer do tempo. Em 85, nós tínhamos um objeto, né? Com a Constituição em 88, nós passamos a ter outro objeto bem amplo agora, incluindo os direitos difusos e coletivos, certo? E aí, com o Código do Consumidor, nós incluímos os direitos difusos, coletivos e
individuais homogêneos com o artigo 21. Pelo menos esses três momentos, eles são susceptíveis de ser identificados na evolução que nós mostramos com relação ao artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública, né? Esse aqui é o detalhe que a gente precisa trabalhar aí, né? Nesse campo, certo? Agora, minha gente, aqui no artigo 1º, o que nós temos como ele define a questão do objeto da ação civil pública, que era o que existia naquela época, quando ela foi criada, né? Veio esse parágrafo 1 incluído aí pela medida provisória 2180. Primeiro eu vou explicar aqui essa medida provisória, que ela está também referida aqui no inciso 6º do artigo 1º, né? Professor, como é que pode uma medida provisória ainda está em vigor essa norma, porque uma medida provisória. Há quanto tempo colocou esse dispositivo? Eu não sei se vocês já tiveram uma explicação sobre esse problema de, às vezes, se encontrar, a gente se deparar numa lei, aí, nos dias de hoje, que tem dispositivos alterados por uma medida provisória da década de 2000 e pouco, 90. Como é que pode? Não é possível. Pois é, a questão é a seguinte. Antes das alterações a respeito da medida provisória, existia um problema seríssimo no Brasil com relação à medida provisória, porque a Constituição trouxe medida provisória como sendo uma coisa que quase que não ia ser utilizada, e quando fosse utilizado o Congresso ia dar cabo a solucionar o problema rapidamente. Só que medida provisória passou a ser uma rotina, passou o Congresso, e a briga entre Congresso e governo passou a ser também uma constante, e as matérias, sempre os interesses do governo não coincidem com os interesses das casas legislativas, e vai por aí afora. Então, o que é que aconteceu? Era dado prazos muito exíguos para aprovar a medida provisória. Primeiro. Segundo, a medida provisória tinha validade por 30 dias só. E o que podia fazer era o governo fazer com que fosse renovado por mais 30 dias, aquela mesma medida provisória, para ver se o Congresso resolvia aprovar. E aí, nas medidas provisórias, eram colocados esses números aí na frente. Olha, aí, por exemplo, essa medida provisória 2180 tem um número 35 na frente dela. O que é que significa isso daí? Que ela foi repetida 35 vezes. 35 vezes, minha gente, não é nada mais, nada menos do que 3 anos. Então, ela tinha validade por um mês e passou quase 3 anos tendo validade. Porque o governo ficava todo mês, existia uma equipe de funcionários só para renovar a medida provisória todo dia, porque todo dia elas completavam o mês e seriam renovadas, né? Pois bem, essa medida provisória foi renovada 35 vezes. Mas, mesmo assim, chegou um ponto que existia dezenas de medidas provisórias no Congresso, e aí não sabíamos mais o que fazer com essas medidas provisórias. Primeiro, porque elas estavam atrapalhando muito a questão do processo legislativo, porque criou-se também uma regra de que, em determinado momento, a medida provisória impedia o processo legislativo ordinário. Aí pronto, parava o Brasil. Então, vocês vejam essas coisas, que se pensa que cria-se uma norma e as coisas vão funcionar. Não funciona, não adianta. E de uma cultura que não sabe preservar determinados valores. Tem uma frase muito interessante que a doutrina trabalha, a teoria geral do direito. O que é o princípio? O princípio normatizado hoje, o princípio como norma hoje, como regra. O que é o princípio? É um valor normatizado. Então, não adianta você normatizar determinado valor que se espera que a sociedade aceite e achar que vai ser cumprido. Não vai, não. É besteira. Você normatiza, regulamenta, regra, mas não vai funcionar, não, porque a máquina de funcionamento é pesada e cheia de idiosincrasias, vamos dizer assim.
né? Pois é, minha gente, as coisas são mais complicadas do que se imagina. Então, o que é que se fez na época? Era um monte de medida provisória, houve uma alteração para o funcionamento das medidas provisórias, que é o que a gente tem até hoje, aumentou-se o prazo, deu-se um outro sentido, não atrapalha mais tanto a questão do processo legislativo, deu-se um jeito para se dar um certo sentido à medida provisória. Mas aí, aquelas medidas provisórias que tinha naquele momento histórico, o que é que se faz com elas? Vamos aprovar tudinho pela Constituição. Aí, essa mesma emenda aprovou todas as medidas provisórias que estavam em vigor na época. E aprovou sem passar pelo processo legislativo de transformar a medida provisória num projeto de lei para ser aprovado. Não. Aí não tinha como numerar como lei, porque não houve o processo. Aí o que fizeram? Aprovaram com o número da medida provisória do jeito que ela estava. Então, essa daí, 2180, número 35, ficou sendo a medida provisória, que fez incluir esse parágrafo, olha, um parágrafo no artigo 1º da lei 7347, incluiu o inciso, eu acho que é o inciso 4, né? O inciso 4 do... não, o inciso 6 do artigo 1º. Foi também através da medida provisória 2180-35. Está vendo aí o detalhe como é interessante? Então, tem essas coisas assim que a gente, até para fazer a leitura, nada, isso é uma medida provisória que, pois é, tem essas situações. Quando vocês se depararem com essas situações num texto de lei, medidas provisórias que foram aprovadas na época dessa emenda constitucional, não me lembro se é qual emenda constitucional, se é 32, 62, me recordo agora. Acho que foi no início de 2000, por ali, assim, entre 2000 e 2005, acho que foi por ali, certo? E aí criou-se essa sistemática e ficou isso aí, pronto. E muitas leis do Brasil, você se depara, às vezes, com dispositivos da lei que está lá incluído, alterado pela medida provisória, número tanto. Não é só essas 2.180, foram várias medidas provisórias, certo? Várias medidas provisórias. Então, nossa, também tem aí uma concorrência aqui com as motos, né? Então, tem essas medidas provisórias, minha gente, que vocês precisam entender por que é que elas estão dentro desses textos legais, ok? Então, essa explicaçãozinha aí agora já fica resolvido para vocês entenderem aí por que é que existe isso. Muito bem. Aí, o que fez essa medida provisória aqui nesse parágrafo único do artigo? Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, fundo de garantia ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Esse dispositivo é a maior das excrescências que eu já vi na minha vida, porque eu entendo alguns pontos em matéria de processo coletivo. Mas você veja o seguinte: esse dispositivo está calcado na jurisprudência do Supremo, do STJ. Por incrível que pareça. Por quê? Porque o STJ e o Supremo já dizia antes desse dispositivo que quando se trata de situação em que o direito individual homogêneo, por exemplo, é identificável, quantificável, identificável seu sujeito, divisível, não deveria, era um direito individual, não deveria ser ajuizado a ação coletiva, muito menos pelo Ministério Público. Vocês sabem que tem, nós discutimos isso aqui já. Olha a aberração. O direito individual homogêneo ele tem essas características mesmo. Então, nenhum direito individual homogêneo poderia ser objeto de ação civil pública. Aí, o que é que criou a jurisprudência? Criou aquela aberração de ser direito individual homogêneo indisponível, nós já falamos disso aqui, e direito individual homogêneo de relevante valor social. Não tem nada a ver. Direito individual homogêneo é dentro das características que a gente estudou, e não sobre essa perspectiva. Essa perspectiva, eu já disse, ela pode existir. Um direito individual homogêneo ele pode ser
exatamente indisponível pela característica que ele tem como direito individual homogêneo. Então, eu posso chegar à conclusão dele ser indisponível, um direito individual homogêneo. Como é que eu chego à conclusão? Na hora, por exemplo, que eu estou com um direito individual homogêneo de pequena monta que ninguém vai buscar esse direito individualmente. Então, ele é obrigado, ou só existe um caminho de buscar a sua reparação, a sua cessação de lesividade. Através de quê? Através de uma ação coletiva. Não pode de outra forma. Aí que diz? Aí diz aí, direito tributário, contribuição para a previdência social e os fundos de garantia, outros fundos institucionais. Por quê? Porque diz o legislador lá no final, que são individualizados, são susceptíveis de individualização e identificação de seus titulares. Minha Nossa Senhora. Aí fica fora uma situação dessa, para vocês terem uma ideia do tamanho do absurdo em matéria tributária. É o seguinte: fica fora, por exemplo, uma taxa de iluminação que você paga na sua conta de luz de R$5, R$2, R$3, R$1, porque ninguém vai individualmente. Mas taxa é o quê? É um tributo. Aí ficaria. O que faz o Supremo STJ nessa hora? Eles ficaram, não é emaranhada, como se fosse um peixe enrolado numa rede, não sabe o que faz. Então, aí eles ficam procurando saída. Vamos ver se era uma matéria de natureza, não é tributária, tem natureza de consumo. Aí lá vai. Para poder sair do imbróglio, porque consumo não está lá no artigo, no parágrafo 1. Vocês vejam. Tá vendo? Quando eu digo a vocês que esse povo não sabe nada de processo coletivo, não é porque eu queira ser o dono da verdade, nem nadinha, não. Pelo amor de Deus, eu já disse isso aqui milhões de vezes. Nem tenho o pedantismo de ser eu sabido. É porque não estudaram, não sabem, não têm ideia. Eles não conhecem esse ramo de direito com o domínio que deve ter para dirimir uma questão dessa nessa hora, minha gente. Porque eu resolveria esse problema. Eu sei, por exemplo, em matéria tributária, é difícil acontecer uma hipótese de se buscar através de ação coletiva. Porque em matéria tributária, realmente, primeiro, é divisível, tudo bem. Segundo, são sempre valores expressivos. Tá? Mas calma, tem matéria tributária de valores baixíssimos. Eu citei um exemplo aí, pode ter dezenas de exemplos. Você veja em matéria tributária. Tá? Em matéria de fundos de garantia, de contribuições previdenciárias, a mesma coisa. De fundos de garantia e de outros fundos. Meu Deus, eu sei lá se o valor é expressivo, que a pessoa vai individualmente, e se for valor inexpressivo. Por exemplo, o fundo de garantia dos trabalhadores teve um reajuste, uma questão de massa. Quase todo mundo no Brasil tinha fundo de garantia. Agora, tinha uns que tinham valores expressivos e tinha outros, coitados, que tinha lá R$100, 200, 300, 500, 1.000 e teria um reajuste aí de 50, de 20, 10, 15 reais. Se não for numa ação coletiva, esses daí teria nunca o reajuste e teria que ser numa ação individual, de acordo com esse dispositivo, que na realidade ele veio por isso, porque muita gente obteve reajuste de fundo de garantia através de ações coletivas e o governo ficou apavorado. Aí foi dito essa medida provisória, uma medida provisória, e a medida provisória transformou-se em lei. E o Supremo e o STJ, que entende muito de processo coletivo, até hoje considera esse dispositivo como constitucional. Olha, vocês dizem assim, ficam chateados com determinado julgado, com determinado... Imagine quem sabe alguma coisa. Vocês imaginem como se sofre, viu? Quando se sabe das coisas e vendo o erro grosseiro, elementar e absurdo que é essa leitura desse dispositivo. Tá certo? Bom, mas e com isso está limitado aí a força dessa posição da jurisprudência e da lei,
a gente tem essa limitação do objeto na ação civil pública nessas matérias, tá certo? Isso é importante saber, porque numa questão de prova, no concurso aí, qualquer coisa, né? Ou mesmo uma defesa de um processo tal, para você saber, conhecer e ter ideia dessa situação, que é, para mim, uma excrescência, mas quem não entende não enxerga. A coisa melhor do mundo é a gente ignorar as coisas. Quando a gente ignora, não sabe, passa, você nem está ligando. Rapaz, você ouviu falar disso? Não, o mundo vai se acabar. Eu não estou sabendo. Aí a pessoa até fica já, para que você veio me dizer? Eu estava sem saber aqui, estava tão bem. Aí você vem agora com essa notícia que o mundo vai se acabar. Pois é. É mais ou menos assim. Oh, não sei, o mundo vai se acabar. Eu não estou sabendo. Pode se acabar. Ele cai por cima de mim, eu não noto. Não sei por que aqui acabou assim, né? Agora, se eu estou sabendo, Ave Maria, eu vou sofrer muito. Então, é mais ou menos isso que acontece com a gente em matéria de legislação, viu, minha gente? Bom, então aí é para completar essa questão do objeto da ação popular que sofre essa restrição por força desse dispositivo. Vocês vejam, isso aí tem tudo a ver com aquilo que a gente analisou em matéria de ação coletiva, na defesa de direitos individuais homogêneos, como legitimado sendo o Ministério Público também, certo? Tudo aquilo que eu falei com relação à legitimidade do Ministério Público aplica-se nesse caso aí também desse dispositivo, tá certo? E aí nós temos exatamente uma limitação. Bom, minha gente, agora nós vamos trabalhar um dispositivo muito interessante que eu vou falar aqui, que é esse artigo 2º da lei. E aí esse é outro dispositivo que vai trazer aquela ideia principalmente da história de se dizer que no direito pode ter duas interpretações, duas leituras, três. Isso é comum. Infelizmente, mas não era para ser comum, não. E eu vou dizer e mostrar aqui a vocês, exatamente trabalhando esse artigo 2º, como as duas afirmativas são possíveis de se dizer que existem, mas vamos ver qual seria a melhor leitura. Tem esse problema. Pode ter duas, três leituras. Agora, se tem duas, uma está errada. Se tem três, duas estão erradas. Não adianta. Por exemplo, se tiver uma jurisprudência que entenda que esse artigo, primeiro, parágrafo único, é inconstitucional, e eu não preciso nem de dizer que ela é inconstitucional, ele para mim, de absoluta ineficácia diante do próprio direito, porque ele tem o que eu chamo, às vezes, de uma contradição em si, a doutrina chama hoje da contradição performática. Né? Eita, danado. Vocês sabem disso. Leibniz Streck gosta muito dessa expressão. A contradição performática. Né? É uma espécie de contradição em si. Ele nega a própria definição, compreensão, entendimento do próprio direito coletivo, esse parágrafo 1 do artigo 1º. É a chamada contradição performática, né? Onde eu nego o que é. Eu nego aquilo que é. Não é possível. Não existe direitos coletivos de natureza A, B, C, D em determinados ramos de direito. Em todo ramo de direito existe direito coletivo ou não existe direito coletivo. O problema é eu caracterizar como um dos direitos coletivos. Por isso que eu botei para vocês fazerem o trabalho, para saber quais são as características, para poder saber se nós estamos diante de um direito coletivo ou não. Se não tiver aquelas características, nós não estamos. Pronto, não é direito coletivo. Acabou-se. Ótimo, perfeito. Agora, se tem, não é pelo ramo de direito, não. Eu posso ter no ramo de direito tributário situações que não vai caracterizar um direito coletivo. Tá certo. Eu posso ter, em qualquer outro ramo de direito, situações que se encaixem no direito tributário também, situações que se encaixam como direito coletivo. E o caminho a buscar é uma ação coletiva. Esse aqui é o problema. Agora,
Eu dizer, no ramo tal de direito, não existe direito coletivo. Meu Deus do céu, não, eu não sei. No ramo tal de direito, você me dê a situação que eu digo se tem direito coletivo ou não. Ainda digo qual é deles. Se é difuso, coletivo, estrito individual, homogêneo, ou se existe só individual. Nós precisamos saber disso. Por isso que é importante essa primeira parte da prova, a questão do objeto e da legitimidade por essa situação. Bom, esse artigo, ele diz o seguinte, olha, esse artigo segundo, né? Olha o que ele diz. Ele cuida do assunto de competência. Competência é um assunto que eu digo a vocês que diz respeito a sujeitos do processo. Diz esse artigo: as ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorreu o dano. Olha, no foro onde ocorreu o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Bom, um primeiro aviso: esta lei é anterior à Constituição de 88, né? Precisa ter cuidado aí. Segundo aviso, ele cuida esse dispositivo cuida de competência. Competência, eu sempre digo a vocês que competência é um assunto que diz respeito a sujeitos do processo. Por quê? Porque competência é para você encontrar qual é o órgão competente para julgar. É a primeira linha que você escreve numa petição inicial, no recurso, em qualquer coisa que você dirige a um órgão jurisdicional. É a primeira linha que você escreve. É um assunto muito importante, porque é exatamente se eu não souber o juiz competente, o órgão competente, eu não escrevo a primeira linha da petição. Veja como é interessante, né? Pois bem, e aí, a autoridade a quem é dirigida é o quê? É um dos sujeitos do processo. Aliás, é o inciso 1 do artigo 19 do Código 19, do Código de Processo Civil, né? Que 19 200, vai me atrapalhar agora todo, me enrolei todo. 200 era do artigo 282, 290 e qualquer coisa agora. Eu me atrapalhei. Era o 282, a questão do requisito da petição inicial, né? E agora, qual? Eu me atrapalhei aqui. Veja aí, Tanaga, se você conseguir localizar, ficar 219, 219 não. É o 282, eu acho que agora 319, professor. 319, é isso mesmo. Eu acho que é 319. Eu já estava pensando aqui. Acho que é 319. O outro era 282, ela é um pouquinho mais na frente. É 319. Eu me atrapalho com o 18, que diz respeito à questão da substituição processual, né? E como eu trabalho esses dois dispositivos aqui bastante, né? Tanto o artigo 18, que corresponde ao 6º do anterior, como o artigo 219, que corresponde ao 282 do anterior, aí eu fico me atrapalhando. Professor, mas isso deve ser coisa de doido. Aprender um código todinho, passar anos trabalhando com esse código e depois mudar. Olha, você não queria saber, pior do que o código foi a lei de mandado de segurança. Porque a lei de mandado de segurança eu passei a vida. Eu trabalhei com 3 códigos, nem ligo. Mas a lei de mandado de segurança foi só uma. Até hoje é uma luta para eu dizer um dispositivo e o número da lei de mandado de segurança. E olha que ela já é para 2010, já tem aí 11 anos. Eu ainda não sei, praticamente, na maioria dos casos eu não me lembro da lei. Só vem na cabeça 1533. A 1533 não sai, né? Foram mais de 30 anos, 40 anos falando da lei 1533. Você imagina, mandado de segurança. Aí mudou para 12.016, parece. 12.016, parece. Não tenho certeza, você vê, ainda não tenho certeza, não tenho segurança. Não é fácil. Não é? Bom, vamos ver aqui. Por força desse dispositivo, olha o que disse o STJ a respeito da interpretação que deve ser dada a ele. Né? Isso aqui a importância está aqui, a questão de como esse mesmo dispositivo foi lido pelo STJ e pelo Supremo. Presta atenção. O STJ diz, no conflito de competência, ação civil pública,
Lugar do bem. A competência para processar e julgar a ação civil pública é do juízo onde ocorreu o dano. Muito bem, está do jeito que está lá no artigo. Né? Se no curso da demanda ficar caracterizado interesse da União Federal, o problema é aqui, é quando se trata de um processo que, em princípio, é da Justiça Estadual, aí ingressou no processo um ente público federal, aí passa a competência para a Justiça Federal. Aí vem a pergunta, o processo continua na comarca, no juiz de primeiro grau, ou o processo vai para a Justiça Federal? Quando a gente olhou lá no Código do Consumidor, no Código do Consumidor manda para a Justiça Federal. Acho que artigo 84 não, o artigo 87, no 87 é a questão da dispensa das custas da associação. Eu acho que é artigo 83, competência lá é 83, do Código do Consumidor. É o artigo 83, que diz que, ressalvada a competência da Justiça Federal, é competência do juízo local, uma coisa assim, o juízo estadual, não me recordo como é a expressão, mas é assim. Bom, aí aqui, se no curso da demanda ficar caracterizado o interesse da União Federal, esta será chamada para integrar a lide. Ótimo, tudo bem. Continuando, aí aqui o STJ, continuando, porém, competente o juiz do lugar do dano, salvo se existir vara da Justiça Federal no município. Hoje a gente sabe que tem algumas varas da Justiça Federal. No Rio Grande do Norte tem, assim, tem Mossoró, Açu, Ceará Mirim, Natal, Caicó, Pau dos Ferros, certo? Pronto, a gente tem isso tudo. Nessa época não tinha nenhuma dessas, só Natal, né? Para todo o Rio Grande do Norte. Agora, onde tiver se tiver só uma vara da Justiça Federal, ela alcança todo o Estado. Tem esse detalhe, cuidado desse detalhe. Bom, agora, se a ação é ajuizada, se a União ingressa no processo que está tramitando na Justiça Estadual, e lá nesse lugar onde ela ingressou no processo, tem vara da Justiça Federal, ótimo, vai para a Justiça Federal, não tem dúvida. Aqui também o STJ disse isso. Agora, se não tiver vara da Justiça Federal, o STJ foi disso, continua no juiz estadual, porque é o juiz do lugar do ato, do fato, do acontecimento, do dano, certo? De acordo com a Lei 7347, olha o STJ dizendo, a ação civil pública deve ser ajuizada no foro do local onde ocorreu o dano, referido pelo artigo 2º do mesmo diploma legal. Se no curso da demanda, repete, revela-se interesse da União, se trata de comarca em que não há vara da Justiça Federal instalada, competente será o juiz de direito para a causa. Aí ele justifica por quê? Por força do artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal, combinado com esse artigo 2º, que passa a exercer atividade jurisdicional de juiz federal, quer dizer, o juiz estadual assume a condição de juiz federal, com recursos dos seus atos para o Tribunal Regional Federal. E se houver recurso, é para o Tribunal Regional Federal. Bom, vamos explicar aqui por que ele fundamentou. É que nesse artigo 109, parágrafo 3º da Constituição, que agora houve uma modificação dele, mas nessa época ele dizia o seguinte, nesse parágrafo 3º, as causas em matéria de previdência social podem serem ajuizadas na justiça estadual, tá certo? As causas da previdência social, mesmo o INSS sendo parte, elas podem ser ajuizadas na justiça estadual. E aí o legislador dizia, quando não tem vara, quando na comarca não tiver vara da Justiça Federal, esse parágrafo 3º diz, quando não tem vara da Justiça Federal. E diz, outras situações em que não tiver vara da Justiça Federal na comarca, poderá a lei também dizer que a competência é da Justiça Estadual, certo? Acontece o seguinte, vamos ver esse parágrafo 2º. Ele está dizendo isso, olha, as ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorreu o dano, cujo juízo, aí é como se dissesse, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Quer dizer, continuará a ser toda a vida onde ocorreu o dano, o juízo que tem competência funcional lá é quem vai atuar.
Como o juiz estadual tem competência funcional lá, o legislador, o STJ entendeu que sim. Esqueceu só de um detalhezinho que nós vamos ver aí depois. Bom, eis a leitura que o STJ fez. Alguns festejaram e outros, olha, essa leitura não está correta, não. Tá, vamos aí. A matéria foi ao Supremo. Olha o que o Supremo disse. Olha aqui. 2 tribunais superiores e um Supremo do Brasil. O dispositivo, o Supremo começou logo dizendo aqui na emenda o seguinte: o dispositivo contido na parte final do parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição é dirigido ao legislador ordinário, autorizando atribuir competência ao juízo estadual do foro, do domicílio da outra parte ou do lugar do ato ou fato que deu origem à demanda, desde que não seja sede de vara da Justiça Federal, para causas específicas, dentre as previstas no inciso 1 do referido artigo 109. O Supremo já foi logo dizendo, olha, cuidado, que o parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição não é a redação atual, não, tá certo, minha gente? É a redação anterior. Ele autoriza ao legislador a indicar a competência de uma matéria que é da competência da Justiça Federal ao juiz estadual, mas diz, olha, o dispositivo dirige-se ao legislador. Quem tem que fazer isso é o legislador. Então, o legislador tem que dizer expressamente, certo, que aquela causa será da competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, para continuar o processo que tendo em vista que ingressou um ente da público federal e lá nesse local não tem vara da Justiça Federal, por força desse dispositivo, quem é que deveria continuar com a competência? A Justiça Estadual. O STJ disse que continuar porque a Justiça Estadual, o juízo, tem competência funcional lá nessa comarca. Ótimo. Só esquecer um detalhe. Que o Supremo diz, no caso em tela, a permissão não foi utilizada pelo legislador, que, ao revés, se limitou, no artigo 2º, a estabelecer que as ações nele previstas serão propostas no foro do local onde ocorreu o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Considerando que o juiz federal também tem competência territorial e funcional sobre o local de qualquer dano, olha aí a história, impõe-se a conclusão de que o afastamento da jurisdição federal, no caso somente, poderia dar-se por meio de referência expressa à Justiça Estadual, como a que fez o Constituinte na primeira parte do mencionado parágrafo 3º em relação às causas de natureza previdenciária, o que, no caso, não ocorreu. Olha, no parágrafo também estava dito o seguinte, primeiro, que ele tinha que está expresso que ou a Justiça Estadual tem que dizer expressamente, a Justiça Estadual terá competência, ou ficará competente, ou terá competência concorrente, o que for. Na realidade, esse parágrafo 3º com relação à Previdência é uma competência concorrente. As duas justiças têm. Agora, se for só pela questão funcional, um juiz estadual tem competência funcional em qualquer comarca onde ele atua, e o juízo federal tem competência funcional em qualquer local do Brasil. Porque se a Justiça Federal tiver só uma vara, como já teve aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, ele é um juiz federal, não é de Natal, ele é um juiz federal de todo o estado do Rio Grande do Norte. Então, a competência funcional dele não é só em Natal, é em todo o estado do Rio Grande do Norte. Hoje, com as divisões de varas nos interiores, ficou sendo o quê? Subseções judiciárias, né? Então, nós temos subseções por quê? Porque temos um grupo de municípios ou de comarcas dentro de uma determinado limite que compõe, correspondendo à comarca, compõe uma subseção judiciária. Então, hoje é dividido assim. Na época, era dividido por seção judiciária que tinha competência em todo o território do Estado. Na década de 90, no começo da década de 90,
minha gente, principalmente antes da Constituição, praticamente não existia vara da Justiça Federal nos interiores. Né? Você sabe por que, que houve a interiorização da Justiça Federal? Eu vi isso, presenciei e acompanhei. Foi o seguinte: a Constituinte ia extinguir a Justiça Federal. Chegou em vários relatórios a extinguir a Justiça Federal. Na época, tinha um presidente do antigo Tribunal Federal de Recursos, que era um gaúcho, uma figura extraordinária. Conheci esse homem, para mim, foi um dos maiores administradores da Justiça Federal em todo o Brasil, até hoje. Quando ele viu esse problema, ele tinha sido deputado pelo Rio Grande do Sul, era um cara que tinha uma visão política muito importante. Quando ele viu que a Justiça Federal ia ser extinta, e a Justiça Federal deveria ser mais enriquecida, era a concepção dele, aí ele começou a criar varas da Justiça Federal em vários estados. Rio Grande do Sul foi o primeiro, logicamente, Rio Grande do Sul, São Paulo. Aí ele começou a criar. Aí levou o argumento, porque o grande argumento era que a Justiça Federal era litígia, ficava na capital, e a Justiça, e isso ficava muito distante do jurisdicionado. Isso era uma tese muito politicamente muito forte, né? Aí ele disse não, aí trouxe vários exemplos. No último momento do último relatório de sistematização da Constituinte, aí ele foi e levou, ele conhecia todos os políticos, levou lá um relatório e disse, olha aqui, existe aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, sei lá, botou lá, olha, eu criei, existem várias outras varas. É só vocês fazerem lei criando varas da Justiça Federal pelo Brasil afora que a justiça fica próxima. Então, não é questão de... A justiça não está obrigada a ficar só na capital, não. Pois é, minha gente. Foi isto daí. Eu acompanhei ao vivo, a cores, e pessoalmente acompanhei isso na época, viu? Da Constituinte. Assim, para e passo, sabendo do dia a dia que o presidente... eu tinha, na Constituinte, eu estava no primeiro ano de juiz federal, mas antes de eu ser juiz federal, 2 anos antes, eu era diretor de secretaria administrativa da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Então, como diretor de secretaria, eu acompanhava tudo. Isso foi em 85 e 86. Em 87 eu tomei posse, foi quando começou a Constituinte, mas eu já sabia de tudo que vinha, a ideia de extinguir a Justiça Federal se falava bastante, né? E aí esse ministro-presidente do antigo Tribunal Federal de Recursos reverteu toda a situação e fez crescer a Justiça Federal para chegar ao patamar que ela chegou. Estão vendo aí como são as coisas? Da vida como uma pessoa de visão e visão política. Olha, o político é importante em determinadas situações. Olha, dentro da justiça, um administrador, quanto mais ele mais experiência, visão política ele tiver, os piores ministros do Supremo como presidentes são aqueles que são muito herméticos como juízes, só tem uma visão de juízes. O pior presidente foi Celso de Mello e outros tantos, que da minha época e que eu, como juiz, e o juiz acompanhava, porque sempre tiveram uma visão estritamente de magistrado. Olha, magistrado administrando, cuidado. É um perigo, porque é um grande magistrado, um bom magistrado e um preparadíssimo magistrado administrando pode ser um desastre. Só para vocês terem uma ideia, que ser um bom juiz não significa ser um bom administrador, não. E digo sim, mais ainda, um bom administrador é um bom político. Mesmo que ele não tenha sido político, é porque ele tem vocação política. A administração requer vocação política. Não precisa ser de politicagem, requer uma pessoa que tem uma visão. Porque a visão política é muito diferente da visão de julgador. Botem isso na cabeça, é muito diferente. Agora, tem juízes bons administradores. Certo? Por quê? Porque tem, às vezes, juízes que são vocacionados a ser políticos
entenda, tem uma vocação política, ou porque já foi político, etc, etc. Sempre o histórico que eu tenho dessa parte é sempre os juízes que foram de presidente de tribunais e que foram políticos antes, foram para o tribunal nessa condição, porque tinham exercido cargos políticos, eles são sempre bons administradores. Eles são muito melhores do que aqueles de carreira jurídica, exclusivamente como juiz. Esses são desastrosos. Estou dizendo a vocês, avisando aqui, logo avisando. Cuidado! Isso no tribunal, agora você imagina uma coisa maior, mas não quero nem ouvir falar. Isso de um tribunal. Estou falando de um tribunal, uma coisinha pequena, insignificante, diante de uma nação aí que eu lendo num livro de ficção científica e vi que isso é a pior das desgraças que pode acontecer numa nação, eu vendo num livro de ficção científica. Que eu estava lendo essa semana, para vocês terem uma ideia. Então, é um perigo, viu, minha gente? Ave Maria, não. É preciso que você tenha vocação política, é preciso que você tenha habilidade. Você veja o seguinte, eu conheço também muitas pessoas semi-analfabetas que foram prefeitos do interior, foram grandes prefeitos. Conheço médicos, engenheiros, filósofos, tudo, exímios profissionais da área, engenheiro, tudo, advogado, e são um desastre para administrar um municípiozinho de 20, de 30 mil, de 5 mil, de 10 mil habitantes. É assim, tá vendo? Agora, são bons profissionais na área deles. Mas quantos matutos eu não vi sendo excelentes prefeitos? Vi muitos, conheço muitos. Tá? É assim, porque a visão política de administração é muito diferente da visão de um técnico de qualquer área. De qualquer área. O técnico é muito limitado, muito voltado para aquela coisa que as coisas só se realizam daquela maneira. Não é assim, não, a política. A política precisa ter uma pessoa que tenha uma mente que possa fazer fluir ideias e concepções que não estão limitadas a regras de ciência, não. É uma ciência, mas é outra ciência, é a ciência política. Não é ciência exata, nem uma ciência social como o direito, que é a pessoa formada em direito, é muito voltada a regramento. Ele ver a coisa mais a ser ditador, porque ele sempre manda. Um juiz, eu digo sempre, olha, um juiz para não se para não adquirir a juizita, por isso que tem a doença do juiz, a juizite, viu, minha gente? Porque ele passa o tempo, ele nunca solicita, nem pede, nem nada. Ele determina, requisita, ele manda, faça. É assim. Então, você, se não tiver um controlezinho, por isso que eu tenho um trabalho sobre a questão, o mínimo ético. Se você não tiver um controle de responsabilidade, está bombardeado, já sabe como é. O desastre é grande, é o que a gente vê aí. Um juiz, para ser juiz, ele deveria ser preparado nesse aspecto, além do conhecimento técnico, ele ter esse preparo. Aí esse daí não é nem falado. Aí, eu não vou dizer que é pela faculdade, né? A faculdade tem alguma coisa de ética, mas é muito pouco, é insignificante. Isso é para ser depois, ou uma fase de concurso. Eu acho que deveria ser uma fase de concurso, e ele ser reprovado. E muito rigorosa essa fase de concurso, para ele ser reprovado. Porque é um desastre, entendeu? São essas coisas aí. Depois da gente ter experiência de 30, 40 anos, a gente, no instante, começa a encontrar a forma. Bom, vocês estão vendo aí agora que os dois julgados são diametralmente opostos. Aí o apressado vai e diz, olha, tá vendo, professor? Em direito nós temos 2, 3 leituras. Não. Uma das 2 leituras está errada. A leitura do STJ está errada.
Sabe por quê? Porque ele não fez a leitura com a completude do assunto. Primeiro, ele não viu que um juiz federal também tem competência territorial e funcional, onde tem o juiz estadual. Só viu a competência funcional do juiz estadual. Olha, quando a gente faz a interpretação com as limitações do conhecimento da matéria, ou do conhecimento, ou de não argumentar em cima de toda a completude de compreensão sobre o assunto. Estão vendo como é? É exatamente isso que eu venho trabalhando com vocês, para mostrar que é aí onde mora o perigo e onde mora o desastre, certo? Você pode até dizer, mas, professor, sob o aspecto de conveniência da ação continuar num juiz estadual, porque lá é o local do dano, vai facilitar, talvez, a questão da prova. Agora isso daí não é direito, não. Isso daí é conveniência. E conveniência é questão política. Conveniência é discricionariedade. Isso tem nada a ver com direito? Olha aí, tá vendo? Não, essa interpretação não é para existir. Mas aqui é mais conveniente. Meu amigo, conveniência é um juízo subjetivo. Totalmente. Não é nem uma questão de ter parcialidade. Eu primeiro tenho que trabalhar o dispositivo dentro das técnicas hermenêuticas que ela me oferece. Se eu utilizo a expressão aí dizendo que a competência funcional do juiz estadual o juiz federal também é. Olha aí. Se o constituinte disse que o legislador tem que dizer que é da justiça estadual, a lei tem que dizer que é da justiça estadual a competência, para poder tirar a competência funcional da justiça federal. Olha aí. Então, a leitura melhor, mais bem elaborada e que atende um conjunto da hermenêutica jurídica para interpretar o dispositivo, lamentavelmente, é do Supremo. Lamentavelmente, tira-se o processo do local onde era conveniente. Conveniência não é direito. Estão vendo como são as coisas? É por isso que eu faço questão de trabalhar esses assuntos para vocês irem vendo, irem tendo um contato com essa coisa, para não vir com essa história que direito tem 2, 3 leituras. Não. Pode ter, mas tem uma errada ou 2 ou 3. Se tiver 4 leituras, tem 3 erradas. Não tenho nem dúvida. Olha aí, tá vendo como são as coisas? Aí, eu não tenho dúvida que a leitura do Supremo está mais completa. Então, está melhor. Ora, a melhor interpretação é possível se extrair. É exatamente daí que... a melhor interpretação dentro do sistema hermenêutico de interpretação das normas. Não é a melhor interpretação que eu queira dar ao tema. Se eu for fazer uma interpretação se eu fosse fazer uma interpretação como um intérprete autêntico, se eu fosse o criador da norma, aí eu dizia, não, melhor é que fique com o juízo estadual. Se é melhor que fique com o juízo estadual, então eu teria que botar na lei para poder tirar a competência da Justiça Federal e tirar a competência funcional da Justiça Federal e dar só ao juiz estadual. Entenderam aí? Olha, é assim que a gente interpreta as coisas. Se eu fosse um intérprete, mas eu já estou com a lei posta, agora eu vou sofrer uma determinada limitação, diferentemente do legislador quando faz a lei. Então, você veja, como foi que o Supremo começou dizendo? O que está disposto no parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição é dirigido ao legislador. Ele é quem tem o poder, certo? E o dever de redigir um dispositivo legal que faça com que aquilo que é da competência da Justiça Federal, que esse parágrafo autoriza, vá para a Justiça Estadual, mas tem que ser de acordo com os requisitos que estão na Constituição Federal. Está vendo? Olha aí como são as coisas. Eu não tenho medo de dizer que aí, dentro dessas 2 interpretações, a melhor interpretação hermeneuticamente para o direito é a do Supremo. Agora, é a melhor... mais... Essa interpretação leva a ser uma forma de atuar o processo na prática de forma melhor do que a leitura do STJ? Não. Eu também concordo.
Eu acho que deveria ficar. Agora, atendeu ao que está nos ditames da Constituição e da lei? Não. Então, não atendeu ao que está nos ditames da Constituição e da lei. Infelizmente, eu não vou poder fazer. Porque aí eu estou criando. Olha, aí é onde entra a história do juízo fazendo a lei. E assim fica o direito não posto pela ordem jurídica, pelos órgãos competentes e para e destinado a cada um ter o seu papel dentro inclusive o próprio juiz. Né? Então, o juiz fica com dois papéis: o papel de intérprete e o papel de criador. Ele interpreta de acordo com o que ele quer e criando a norma que ele quer. Não pode ser desse jeito, minha gente. Isso não está certo. Isso não está certo. Homem, vá ao juiz lá para o Congresso, diga, isso aqui está errado, é melhor fazer assim. Pronto, dê uma colaboração também, escreva um trabalho, manda uma carta para o deputado, para o relator da matéria, faça qualquer coisa, pronto, enquanto não faz a lei, porque depois que faz, amigo, você agora vai ter que interpretar de acordo com a ordem jurídica, e não de acordo com sua conveniência, nem com sua vontade, nem com o seu entendimento. É por aí que as coisas funcionam, viu, minha gente? Estão vendo como são as coisas assim? E se funcionassem assim, era tão bonzinho, as coisas ficavam mais fáceis. Mas nós temos que ter a cultura disso. Ai, meu Deus, não é aquela história aí do juiz ser a boca da lei. Não está muito longe. Repare que para poder chegar a essa conclusão aí, o Supremo chegar, não foi dizendo que estava escrito, não. Não, ele foi se valendo, logicamente, porque a linguagem posta pelo legislador é importante. É importante, primeiro, para se entender a que é posta. Segundo, suprir onde ela não está o dispositivo com os signos completos para entender aquele instituto. E assim vai. Terceiro, as incongruências. Tudo isso, quem tem que tirar é o intérprete, né? Para poder dar sentido e logicidade às coisas. Bom, aí você diz, professor, isso é meio difícil de dizer, porque o STJ não fez esse papel, não fez, não, porque ele não viu a linguagem completa, não falou dos institutos completos, certo? Juízo estadual tem competência funcional na comarca dele. Ótimo, perfeito, tá certo. Mas juiz federal também tem. Aí ele não falou isso. A lei, a Constituição diz que o legislador tem que dizer que é da Justiça Estadual. Não disse. Então, não atendeu. Estão vendo? Nem foi lido de forma completa o dispositivo, nem foi incluído o que está no dispositivo da Constituição. Estão vendo? É por aí, viu, minha gente? Agora, o que a gente tem? Se você for conversar com 10 juízes, 5 do Estado, 5 federais, é possível que você tenha 5 posições de um lado, 5 posições de outro. Assim. E que Deus queira que só tenham essas duas, né? Deus queira que tenha só as duas, né? Mas, e você dando o texto do STJ e o texto do Supremo, aí é que vai ficar. Aí cada um vai dizer, eu fico com esse, outro vai dizer, eu fico com esse, não sabe nem por que fico com esse. Isso aqui é muito melhor, isso aqui é conveniente, o processo fica lá. Meu amigo, isso é direito, isso é hermenêutico, você está entendendo teoria geral do direito, pelo amor de Deus, você está sabendo o que significa isso aí que você está dizendo? Não está. Aí é que está. Aí, desse jeito, tem 10, por isso que o Supremo, às vezes, tem 4, 5 posições, tese da mesma coisa. O próprio Supremo, às vezes, leva essas ameaças. Quanto não existe em tribunal? Às vezes, o tribunal fica com a dificuldade do voto médio, porque, principalmente nas turmas ou câmaras. Por quê? Porque são 3 pessoas, terminam tendo 3 posições diferentes. Imagina, coitado. Tem 2 errados aí, não tenho dúvida. Aí vamos apurar o voto médio aqui agora. Imagina aí. Veja, Maria, como eu presenciei isso, viu? Eu dizia, coitado desse voto médio aqui, como é que fica, né?
Tá vendo? 3 posições. Claro que tinha 2 erradas. Mas não tenho nem dúvida. Entendeu? É por aí. É por aí. Vamos. E outra coisa, quando tem mais aquela posição. Vocês têm esse entendimento, mas eu pessoalmente penso que deve ser assim. Ai, minha Nossa Senhora, quer dizer, ainda tem essa parte, né? Eu pessoalmente, e como se escuta isso, e como se faz e profere sentença em cima. Eu pessoalmente entendo que é desse jeito. Eu pessoalmente entendo que é desse jeito. Minha gente, qualquer analfabeto pode dizer isso, menos um juiz. Um juiz jamais. Quanto mais preparado, menos ele deve dizer uma coisa dessa. Um que diz e faz, esse daí não devia ter nem passado pela porta da faculdade de Direito. Esse é o perigo. Passa na porta da faculdade, leva um diploma, aí está aí. Depois transforma-se em juiz, vai dizer essas barbaridades e fazer. Não é só dizer não, dizer e fazer. Esse aqui é o dilema. Desse jeito não se chega a se ter a justiça democrática por isso, minha gente. A justiça não é democrática porque um juiz tem uma posição do direito dele. Eu me livre, isso não é democracia, isso é ditadura. Certo? É democracia quando o juiz aplica o direito que foi feito para todos. Aí é democracia. Agora, alguém está sujeito a uma posição de juiz, é uma ditadura para você. Ele está sendo o ditador da sua decisão, da sua condenação, da negação da concessão do seu direito. Pode ser de forma positiva ou negativa, mas ele está sendo um ditador. E onde é que fica o direito como um instrumento de democracia aí? São essas coisas todas, viu, minha gente? Que a gente tem que refletir, pensar, tá certo? Para poder ser. Eu só digo uma coisa: ser juiz não é fácil. Porque um promotor, um procurador, um advogado, ele pode dizer, eu acho, botar nas petições, requerer o que ele quiser. Eu digo sempre que advogado, promotor, tudo pede as coisas numa petição como quem pede chuva a Deus. Agora, Deus, que é o juiz, só manda a chuva que ele manda para o Nordeste. Quer dizer, quase não manda chuva, né? Então, tem isso. Um advogado promotor pode dizer qualquer besteira numa petição. Um juiz não pode dizer qualquer besteira numa sentença. Esse aqui é o detalhe. Tem esse problema. Porque o juiz não está fazendo um papel de criador de nada, nem de inovador, nem disso. Ele está fazendo um papel de aplicar o direito e fazer com que as pessoas tenham segurança, previsibilidade, estabilidade e a igualdade acima de tudo. Isso é a maior violência ao princípio da igualdade. Como é que você está subordinado a um princípio da igualdade? Você vai ser julgado, ou um caso vai ser julgado de acordo com a vontade do juiz. Onde é que está a igualdade nisso? Pelo amor de Deus, não existe essa história de juiz justo. E aí a gente está vendo o desmoronamento aí de tudo aí. A história de decisões de juiz justiceiro está aí. A porcaria. O que fica desmoralizado é o judiciário. Então, o judiciário está se desmilinguindo, ficando desmoralizado por causa dessas aventuras de quem se acha o justiceiro. Mas justiceiro, se funcionasse, a história da humanidade era outra, mas todo justiceiro na história da humanidade é um desastre. Não conheço um. Se vocês conhecem um justiceiro bom e que foi bom para algum lugar da humanidade, me aponte, que eu não conheço. Eu só vejo desastre. Onde tinha justiceiro, o desastre foi grande. E de todos os lados. Da religião, da direita, da esquerda, do centro, de cima, de baixo, de banda, de quina, de qualquer jeito. A própria religião, que eu tenho todo respeito, tudo, consideração e tudo, mas o que foi a tal da Inquisição? O que é aquilo? Pelo amor de Deus. Bom, ali também era na época em que a igreja e Estado não se fundiam, né? Igreja, aí essa história, eram 2 poderes, imagine,
poder religioso com o poder político. Imagina. Olha o que aconteceu. Tá vendo? O que aconteceu? Cadê o freio da religião para sustentar? Não teve suficiente. Né? A própria e Jesus, e a condenação de Jesus, e a história de Jesus. A história de Jesus é muito justa. É muito justa a história de Jesus. Bom, quem é ateu, quem é contra Jesus, ou apregou outras coisas, pode até ter, mas na pior das hipóteses, vamos admitir que foi um ser humano, passou pela Terra e que teve a aplicação de justiça que teve. Na pior das hipóteses, para quem não acredita. Pronto. É bom isso? Eu não vejo. Tudo é desastre. Tudo que aconteceu dessa forma foi sempre um desastre. Então, quando aparecem esses justiceiros, quando aparecem esses messias da vida, olha, Nossa Senhora, o desastre está feito. Pode esperar. É uma questão de dias, de horas, de anos, pouco, médio, mas vem. A história está toda ela contada sob essa perspectiva. E olha que a história oficial ainda esconde mais. A oficial ainda é mais... Quando você aprofunda o assunto, aí o podre é maior ainda. É insuportável o mau cheiro. Você não aguenta mais nem trabalhar em cima. É assim, minha gente. O direito é uma coisa, para mim, excepcional, esplendorosa, fantástico. Não pode ter sido uma coisa melhor criada pela humanidade. Agora, como tudo na vida, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Não é à toa que eu pergunto, às vezes, em sala de aula, o que você acha que é o direito? E muitas das vezes, muita gente responde, é um instrumento de abuso de poder. Muitos alunos respondem, outros dizem, é um instrumento de uso do poder pela elite comandante. Aí, quando diz isso, eu digo, tudo isso é verdade mesmo. Mas aí tem um detalhe. Todos os que sobem ao poder, de qualquer que seja a ideologia ou o lado ou o que for, abusam do mesmo jeito, porque todos vão trabalhar com o poder sob a perspectiva da sua lógica e proteger aquela elite de poder para poder o poder se subsistir daquela forma. É assim. Bom, por isso que eu não me entusiasmo muito com essa história de brigar. Hoje pode vir quem vier. Para mim é tudo a mesma coisa. Agora, valorizo o político todo, porque ele é importante também. Já disse aqui, a visão política é muito boa. Um político administrando é melhor do que essas inovações que estão trazendo aí. Essa história de dizer que fulano de tal é um bom candidato porque é fora da política, vai ser um desastre. Que história é essa? Gente que sabe lidar com aquilo que é bom. Eu não vou saber. Vamos fiscalizá-lo, vamos pressioná-lo para ele não fazer tanta coisa errada. Mas quanto mais político, melhor para mim. Para mim. Porque ele sabe lidar com as coisas. Agora, por isso eu não vou dar carta branca a ele, não. Nem também dizer que ele é santo, não. Não estou nem dando carta branca, nem santidade a ninguém. Eu estou dizendo que é bom que cada um faça a sua parte e seja responsável, tudo bem. Vamos exigir a responsabilidade, o mínimo ético, vamos exigir aí. Não é? Bom, minha gente, vamos aqui mais. O que nós temos aqui? Olha, artigo 2º agora. Artigo 1º já vimos tudo, artigo 2º já analisamos aí. Tivemos essa leitura aí que comporta todas essas observações que eu fiz. E no parágrafo 1, a propositura da ação, né, prevenirá a jurisdição do juiz para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. A mesma causa de pedir ou o mesmo objeto é interessante. O legislador aqui trabalhou o mesmo objeto, o pedido como objeto e não como pedido. Porque a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido, né? O mesmo objeto. Bom, aqui nós estamos diante do Instituto da Prevenção, né? Que é mesmo aquele Instituto do Código de Processo Civil. Se você ajuiza duas ações idênticas, ou que tenha
vínculo com a causa de pedir ou com o pedido de outra, é a prevenção. Então, uma ação civil pública que venha a ser reajuizada, porque isso não é, professor, isso, tanto no processo individual como no processo coletivo é susceptível. Não é o comum, mas é susceptível. E principalmente no processo coletivo, porque às vezes um legitimado ativo ajuizou e outro legitimado ativo já ajuiza também, não sabe nem que o outro tinha ajuizado. Então, é possível isso acontecer. Não é? Nós vamos ver, por exemplo, em ação popular. A ação popular que qualquer cidadão. Nossa, às vezes de um determinado assunto, juízes 2, 3, 4, 5, 10 ação popular. Mas lá tem a mesma coisa, prevenção. O primeiro juiz é que fica também, para não ficar aquela repetição de ações. Tanto lá quanto cá, a mesma coisa, certo? Então, esse parágrafo único do artigo 2º é a questão da prevenção. Bom, artigo 1º, 2º, 3º, nós já estudamos, né? Agora, o artigo 4º, né? Cuida de um outro instituto processual, esse artigo 4º, né? Qual instituto processual ele cuida? É da ação cautelar. A ação cautelar aqui, por que ação cautelar? Ainda existe isso? Ainda existe. Porque a lei é de 85, o Código de Processo que estava em vigor era o Código de 74, né? Então, as leis processuais que são criadas no momento histórico de vigência de um determinado Código de Processo Civil, elas disciplinam as matérias com uma correlação com aquilo que está no Código de Processo Civil. Então, nós tínhamos, na época, a ação cautelar. A lei trouxe a ação cautelar. Essa ação cautelar do Código, como aqui, ela é uma ação que pode ser usada. Na época, podia ser usada de forma antecipada, certo? Ou de forma incidental. Esse aqui é um detalhe. Olha, no Código de 74, logo que ele foi editado, até 94, se você quisesse pedir uma liminar, uma tutela antecipada, uma tutela de urgência numa ação, não era na ação. Você tinha que ajuizar uma ação cautelar. Você ajuizava a ação principal e uma ação cautelar. 2 ações você ajuizava. Às vezes você tinha que ajuizar simultaneamente. Eu fiz isso na época, quando eu terminei a faculdade, que fui. Chegava na distribuição com 2 ações, a ação principal e a ação cautelar. Por que ação cautelar? Porque eu tinha que pedir uma liminar naquela. Eu ia na distribuição e avisava o distribuidor que a ação cautelar era distribuída por prevenção também. Por quê? Para ir para o mesmo juiz, porque tinha um pedido de cautelar daqui. Então, hoje ainda temos a ação cautelar no Código de Processo Civil atual. Não é chamado de ação cautelar, é tutela de urgência ou cautelar antecipatória. Antecipatória é o seguinte: você pode ajuizar uma ação cautelar, hoje ainda perdura a possibilidade de você ajuizar ela antes do ajuizamento da ação principal. Depois que você ajuiza a ação principal, lógico que não precisa de ajuizar uma ação cautelar se você quer uma tutela de urgência ou de evidência, ou antecipada, ou meramente acautelatória, certo? Você vai pedir, ou na petição inicial da ação principal, se você não ajuizou a cautelar, certo? Ou numa petição incidental, se for no curso da ação. Você pode requerer essas 2 formas, tá certo? Hoje. Isso foi de 94 para cá, minha gente. E aperfeiçoado no Código agora. Mas antes não se ajuizava 2 ações. Pois é, o que esse artigo prevê é essa possibilidade. Só que hoje, logicamente, essa ação cautelar aí não é incidental, ela é preparatória, antecipatória, antecedente. Aliás, o Código utiliza hoje a expressão cautelar antecedente, certo? E ela diz: poderá ser ajuizada a ação cautelar para o fim desta lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público. Aí repete os mesmos objetos do artigo 1º, mas de forma o quê? Cautelar. Com que requisito? Requisito de plausibilidade do direito e requisito de perigo de dano. Os requisitos são aqueles, tá certo? Você pode ajuizar cautelar. O que você pode também, aí era uma autorização que eu vou falar, quando eu acho que analisar aqui o artigo 12, é lá a possibilidade da liminar numa ação civil pública. Então, a ação civil pública, ela trouxe 2 coisas: a ação cautelar e a liminar na ação civil pública. Isso significava já
um sentido de que você poderia ajuizar essa ação cautelar desde a origem, ela poderia ser antecedente da ação principal. Agora, se você ajuizava a ação principal, você podia pedir uma liminar. Isso era o que a gente já podia ver, mas esse caso eu vou mencionar, quando a gente for analisar o artigo 12, isso era o que existia antes de 94, que antes de 94 só existia 5 possibilidades no Brasil, em toda a ordem jurídica brasileira, certo? De você pedir uma liminar numa ação principal. Era na ação civil pública, que está aí, na ação popular, que a gente vai estudar, na ação da própria ação cautelar do Código de Processo Civil, no mandado de segurança e nas ações possessórias do Código de Processo Civil de 74. Pronto. Só tinha essas 5, não tinha mais não, viu, minha gente? Eu sei de cor salteado, como diz o Matuto, desde que comecei na justiça, trabalhando como funcionário, que era isso, sabia disso. E foi sendo criado. O primeiro que foi criado foi o mandado de segurança. Tá? Aí o Código de Mandado de Segurança, olha, de 52, trouxe. Aí depois, em 65, a ação popular. Olha, na sequência histórica, foi desse jeito, eu sei até quando foi criado. Aí, na sequência histórica, em 74, veio o Código de Processo Civil e trouxe 2 situações. Uma, a liminar na ação cautelar. A liminar na ação cautelar. E outras liminares nas ações possessórias. As liminares na ação possessória. E ainda hoje tem no Código de Processo Civil, também nas ações possessórias. E em 85 veio a ação civil pública. Está vendo? Isso é até a sequência histórica de como foram criadas. Bom, quando foi em 94, aí houve... Olha como a reforma de 94 ela foi profunda. Porque tudo aquilo que eu só podia obter em 5 hipóteses e tudo aquilo que era objeto para eu poder obter de uma ação cautelar, em 94 passou a ser a chamada tutela cautelar. Que era o quê? Uma forma de obter a liminar, que era como era denominada antes, a tutela cautelar, e podia ser aí tutela antecipada porque deu-se o nome por aquilo que podia-se mais, que era antecipar os efeitos da decisão judicial. Porque, na realidade, antes nós tínhamos o quê? Cautelar satisfativa e cautelar não satisfativa. A cautelar satisfativa é o que passou a ser denominado a partir de 94 de tutela antecipada, certo? E que alguns autores que trabalham com a denominação de antecipação de efeitos, antecipação da tutela, antecipação da sentença e assim por diante. E a cautelar ou tutela de urgência de natureza cautelar. É o que está hoje posto no nosso código. Como é o nosso código? A estrutura. Tutela de urgência, tutela de evidência. Aí a tutela de urgência dividida em 2 subespécies. A tutela de urgência de antecipação de efeitos e a tutela de urgência de natureza cautelar. E a tutela antecedente, que é uma ação, que seria a ação cautelar anteriormente, chamava-se de ação cautelar preparatória. Hoje, se quiser denominar de ação cautelar, é antecedente, ou tutela de urgência antecedente. Pronto, olha aí como é a estrutura. Isso tudo evoluiu, mudou muito a linguagem. A linguagem, até 94, era cautelar, de natureza satisfativa, e cautelar, de natureza cautelar. Cautelar de natureza cautelar. Exatamente isso. E tinha muitos trabalhos, eu me lembro de muitos trabalhos que eu li na época com essas denominações. Inclusive, se buscando a natureza jurídica da liminar na própria mandado de segurança, da liminar na ação popular, da liminar da própria liminar da ação civil pública e assim por diante. Da liminar no processo cautelar, tudo isso era trabalhado em trabalhos
que se escrevia sobre o assunto na época. Estão vendo como são as coisas? Bom, minha gente, olha, aí a gente fica aqui, olha, com os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, eita, ficou aqui ainda o artigo, ficamos aqui agora para o artigo 6º, tá certo? Vamos trabalhar agora, nessas próximas aulas, exatamente o artigo 6º. Temos que trabalhar bem essa espécie de ação, porque ela vai trazer uma série de informações para ajudar o raciocínio das outras. Muita coisa que a gente estuda aqui, nas outras só vou fazer referência. Olha, aquilo que eu falei na ação civil pública. E depois o seguinte, é que essa ação civil pública, ela se desdobrou num outro sentido do processo coletivo, que é uma ação em que pode se definir políticas públicas, tá certo? E o que se denomina de hoje de processo, como é esse processo moderno? Processo estruturante, né? Processo estrutural ou estruturante, tá certo? Que nós vamos ver isso lá para concluir a ação civil pública, para depois, quando a gente trabalhar a ação de improbidade, aí a gente vai trabalhar exatamente outro rumo do processo coletivo, que é o processo coletivo sancionatório cível. Esse aqui é o detalhe. Então, o processo coletivo, ele adquiriu 2 grandes rumos. Um processo coletivo estruturante, que é a base é a ação civil pública, e o processo coletivo sancionatório, que a base é a ação civil jurisdicional, que a base é a ação de improbidade administrativa. E o processo administrativo sancionatório, que a base é lá na lei de abuso das empresas, da lei anticorrupção das empresas. Nós vamos ver tudo isso para a gente entender como é que estão as coisas hoje. É muita coisa que temos que ver ainda, tá bom? Bom, hoje, que dia é? Hoje é quinta, né? Nós teremos aula segunda-feira, se Deus quiser, tá certo? E